Olá, meus irmãos, olá, meus amigos. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em vocês e em cada um de nós. Novamente estamos aqui juntos para tentarmos aprender um pouco mais do Evangelho de Deus, das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, de todas as considerações feitas pelos homens e apóstolos que trataram de nos enriquecer, traçando o caminho da nossa salvação. Então vamos lá, vamos absorver um pouco mais de conteúdo e tentar ser melhores do que nós fomos ontem. Glória a Deus. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é a vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 8 ao 14. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: "Por que as pessoas de hoje pedem por um milagre? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum milagre será feito para essas pessoas." Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Marcos capítulo 8, versículos 11 ao 13. Depois, Jesus e seus discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocassem nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então, cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" O homem olhou e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando." Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: "Não volte para o povoado." Marcos capítulo 8, versículos 22 ao 26. E Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: "O Filho do Homem terá que sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará." Jesus dizia isso com toda clareza. Então
Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece de si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Marcos, capítulo 8, versículos 31 ao 35. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. João capítulo 17, versículos 13 ao 17. Queridos amigos, não é fácil viver de acordo com o Evangelho de Deus. Muitas vezes a gente peca, a gente erra e deixa a natureza humana passar por cima de nossos desejos, da nossa vontade de ser bom, da nossa vontade de fazer o que é certo, porque a gente está aqui imerso nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Então o nosso corpo sofre porque nós estamos dentro do corpo. O nosso espírito que Deus nos deu está dentro do corpo, e aqui a gente sofre muito com as influências de todo este mal que reina nesse mundo. Nós não temos um segundo só de paz. Temos que tentar sempre alinhar o nosso pensamento com Jesus, porque é o único meio da gente se salvar. Não é fácil não. Até Jesus, você vê o procedimento dele, ele não queria de jeito nenhum, de forma nenhuma, que os líderes o bajulassem, que os líderes entendessem que ele era o filho do Pai. Ele não mostrava para essas pessoas nada como eles queriam que fosse feito. E pelo contrário, muitos milagres ele ocultou, mandou que a pessoa, ele fez pela pessoa que estava ali, e não fez para aparecer com o intuito de mostrar que ele era o Filho de Deus com o poder dele. Todos os grandes milagres que Deus fez, os homens dos fariseus, né, os homens da lei daquela época, que tentavam, na realidade eu acho que eles queriam se apoderar daquilo para ter mais poder, e Jesus entendia isso e não deixou que eles tomassem parte do trabalho que ele veio fazer para Deus, que o trabalho dele era o trabalho do Pai, o trabalho do Criador. Não tinha nada a ver com aqueles homens. Com certeza eles queriam fazer como hoje esses políticos que estão à nossa volta fazem. Eles querem se promover. Então eu acredito que Jesus entendeu isso, desde sempre ele entendia isso, e afastou esses camaradas para longe, porque eles não deveriam nem um minuto estar envolvidos com o que Deus estava planejando, que era mostrar o poder dele através do Filho para o povo, para as pessoas que realmente estão buscando a salvação.
Não se iludam não os que estão lá em cima, os que têm esse poder, que estão atrás de poder. Realmente, eu acredito que eles já estão perdidos, a maioria deles, porque você não vê o bem sair de lá. Eu, desde que eu me entendo por gente, nunca vi o bem sair do governo. O bem não sai de lá, só sai na marra, só sai com briga, porque o recurso que é do povo fica lá, na mão das pessoas que querem se promover e não fazer o trabalho que deveriam fazer. Por isso que Jesus não permitiu o envolvimento dessas pessoas com o trabalho dele, e ele fez certo. E nós somos frágeis, temos que tentar ser fortes. O pecado está em nossa volta. Deus entende, Jesus mostra o tempo inteiro que ele nos entende, que ele sabe da nossa condição de pecadores, de fracos, porque estamos no corpo, porque estamos na carne. Mas ele também sabe que a gente, decidindo por nossa salvação, perseguindo, buscando a palavra de Deus, o Evangelho, e tentando ser uma pessoa melhor, ele nos garante que o corpo pode morrer por causa do pecado, mas o nosso espírito vai viver para sempre a vida verdadeira por causa do Evangelho e por causa de Jesus, lá no reino de Deus. Ok, irmãos? Isso foi o que eu senti aqui para falar para vocês, o que eu captei de mensagem, e desejo a vocês uma boa semana, que a graça de Deus os acompanhe e não permita que o mal venha a nos afetar. Glória a Deus. Vamos orar, que a oração é que nos liga a nosso Pai, o nosso Criador, e Ele vai tomar conta de nós. Glória a Deus. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venham do céu e sejam derramadas sobre nós, limpando a lama que o mundo nos lançou em nossa face, abrindo nossos olhos para vermos o que é importante para Deus, realinhando a vida espiritual e recarregando a nossa fé, a esperança e as alegrias de viver dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, para Te agradecer por todo o bem que tem nos ensinado, pelo amor que demonstras por nós, por todo o carinho e cuidado que tens tratado as nossas vidas e também as nossas fraquezas e pecados recorrentes. Ó Pai, meu Pai eterno, sei que tenho sido teimoso. A minha mente conhece os teus caminhos e conhece algumas palavras tuas de cor. Mas, no segundo em que estou errando, a minha mente não me acusa. Fico triste, pois desejava ter agido diferente daquilo que fiz. Muitas vezes, relembrando o meu erro, parece que eu estava longe e o meu corpo falou e agiu sozinho. Que decepção! Pois suplico, meu Pai, não nos deixe ser pilotados pelos agentes de nossa perdição. Salva-nos, ó Pai, bloqueia em nosso corpo todo acesso que o maligno possa usar contra nós. Fixa o meu espírito em Jesus, para que somente exista em nós a vida verdadeira, regida por Ti nas leis e palavras de Teu Evangelho. Pois Jesus é o meu Mestre e Salvador, e Tu és o meu Pai, o Deus único e verdadeiro. E é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Bom domingo a todos. Que a nova semana que inicia seja valorosa e guiada pelos propósitos do Senhor Jesus.